Desmaio é uma situação bastante constrangedora, mas pior do que isso, em muitas causas de desmaio existe o risco de morte súbita. Em outras, apesar de bastante chato e incômodo, não existe risco de morte súbita associado. Nesse vídeo nós vamos falar sobre as principais causas de desmaio, quais delas são mais benignas, quais delas estão associadas a maior risco, e também falaremos como na história clínica, na conversa com o paciente, estão as pistas para o diagnóstico da causa de desmaio. Mas antes, já vai curtindo o vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, aperte o sininho de notificações e compartilhe o vídeo para o maior número de pessoas que você conhecer, para os seus amigos, seus familiares. E comente aqui embaixo de que local do Brasil você é. Você já teve desmaio? Desmaio, que é o nome popular da síncope, é a perda transitória da consciência com recuperação rápida e espontânea. Ela ocorre por uma falta de oxigenação cerebral, por um hipofluxo cerebral. E quais são as principais causas de desmaio? A principal causa de desmaio é a síndrome vasovagal, ou também chamada de síndrome neurocardiogênica, que consiste em uma situação onde existe um desequilíbrio entre o comando do sistema nervoso central, representado pelo bulbo, ao coração. Então, em algumas condições específicas, como por exemplo, pessoas que ficam muito tempo paradas numa fila, ou em locais quentes, abafados, ou às vezes que ficam muito tempo sem se alimentar, em dias quentes, essas pessoas podem ter ou uma queda da pressão arterial, ou uma queda dos batimentos cardíacos, ou o que é mais comum, uma queda dos batimentos, mas não tão intensa, associada a uma queda da pressão arterial. Isso faz com que diminua o fluxo de sangue no cérebro e leva a uma tontura, normalmente uma tontura com escurecimento visual, que pode inclusive culminar com a perda de consciência, com o desmaio, né? Que ocorre então a perda de consciência com perda do tônus corporal, né? Do tônus muscular, ou seja, aquela capacidade que a pessoa tem de ficar em pé. Então ela acaba caindo, acaba tendo uma queda. E aí está um dos grandes problemas, porque nessa queda pode acontecer uma fratura, por exemplo, de fêmur, de bacia, um trauma crânioencefálico. A síndrome vasovagal, felizmente, é uma causa benigna de desmaio, uma causa benigna de síncope, mas extremamente incômoda. E, normalmente, o tratamento da síndrome vasovagal acontece com medidas comportamentais, como, por exemplo, a ingesta de grandes quantidades de água, pelo menos 2 a 3 litros ou mais de líquidos por dia, evitar jejuns prolongados. E algumas condições, se a pessoa identifica, tem pródromos, que ela vai ter um desmaio, ela já deita no chão para poder evitar um desmaio. A doutora Patrícia Rueda fez vários vídeos no nosso canal sobre a síndrome vasovagal. Recomendo que vocês assistam. A síndrome vasovagal, ela acontece em todas as idades, mas ela é a principal causa, principalmente em jovens, né? Que vai desde crianças, adolescentes, adultos jovens, mas ela também pode acometer adultos e até idosos, né? A síndrome vasovagal, ela pertence a um grupo das chamadas síndromes neuromediadas. Então existem também as chamadas síncopes situacionais, que têm esse mesmo mecanismo de ação relacionado ao bulbo e ao coração, como por exemplo a síncope situacional por tosse. A pessoa tosse repetidamente, ativa esse mesmo reflexo e pode ter o desmaio. Há algumas pessoas que têm, quando riem exageradamente, ativam esse mesmo reflexo e têm o desmaio. Assim como há pessoas que têm, durante a micção, quando vão urinar, principalmente depois de longos períodos, acontece muito na madrugada, a pessoa levanta com a bexiga cheia, vai urinar e desmaia. Acontece também na evacuação. Então existem vários fenômenos da síncope situacional, como por exemplo quando a pessoa vai colher sangue, e nessa coleta de sangue ela também pode perder a consciência.
As causas que mais preocupam de desmaio são as causas cardíacas, porque são aquelas que podem estar associadas à morte súbita. Por exemplo, alguns tipos de taquicardias podem levar ao desmaio. Taquicardias ventriculares em pacientes que têm coração dilatado, coração hipertrofiado, como é o caso da cardiomiopatia hipertrófica, pacientes que têm taquiarritmias por doenças genéticas, como a síndrome do QT longo, a síndrome de Brugada, a taquicardia ventricular catecolaminérgica, que são doenças raras, genéticas, mas que podem ser causa de desmaio, principalmente em crianças, né? Então, sempre o pediatra, quando tiver um desmaio em criança, deve ter muita atenção e muitas vezes encaminhar ao cardiologista ou arritmologista para uma melhor investigação. Além dessas causas cardíacas, nós temos as bradiarritmias, quando o coração fica lento. Então, quando o coração fica lento, também pode ocorrer uma diminuição da oferta de oxigênio ao cérebro e haver desmaios. Isso pode acontecer tanto por envelhecimento do sistema elétrico do coração, como acontece na doença do nó sinusal mais avançada, que pode levar a pré-síncope, que é uma espécie de tontura com escurecimento visual, quanto à própria síncope, que é o desmaio. Assim como algumas doenças, como por exemplo a doença de Chagas, pode acometer o sistema elétrico de condução, levar a bloqueios avançados, como o bloqueio atrioventricular total. Isso faz com que o coração bata muito lentamente, levando a uma diminuição do fluxo de sangue cerebral e, consequentemente, ao desmaio. Além dessas causas, nós temos que pensar em outras possíveis causas para o desmaio, como, por exemplo, doenças como a embolia pulmonar podem levar ao desmaio. Outras doenças mais graves podem também levar ao desmaio. Anemias graves podem fazer com que a pessoa fique muito fraca e tenha um desmaio. Intoxicação por alguns medicamentos ou drogas podem levar a desmaio. Assim como nós temos também as causas neurológicas. Então, existem causas neurológicas que podem levar à perda de consciência. A diferença é que, nesse caso, a perda de consciência vai ser mais prolongada. E muitas vezes a pessoa não volta rapidamente a recobrar a consciência, como, por exemplo, acontece nas crises epilépticas. A pessoa fica se debatendo, mas quando volta, ela não sabe quem é, onde está. Ela leva um tempo para recobrar a sua consciência. Então, quando nós vamos pesquisar um desmaio, nós devemos abrir um leque de possibilidades para poder pesquisar, primeiro, se realmente foi um desmaio, por exemplo, uma hipoglicemia. Às vezes a pessoa chega num pronto-socorro sem se contactar, mas aí vai dosar a glicose, que é uma coisa que tem que ser feita imediatamente, e deu, por exemplo, 35 miligramas por decilitro. Então, nesse caso, foi uma hipoglicemia, e para que ela recobre a consciência, ela precisa receber uma injeção de glicose. Então, isso não é um desmaio ou síncope propriamente dita, né? É uma condição de perda de consciência. Outras situações, por exemplo, na síndrome vasovagal, é mais comum quando a pessoa ela tem pródomos. O que é pródomo? Ela sente um mal-estar, a vista turva, o coração disparado, suor, frio. Então ela sente algumas situações anteriores, que a gente chama de pródomos, que pode fazer com que ela, inclusive, evite o desmaio. Como? Deitando-se e, se possível, se alguém puder elevar as pernas da pessoa, mas só de deitar já é um grande benefício, seja numa cama, num sofá, se não for possível em um tapete ou no chão, que é muito melhor que ela ter uma queda e se machucar e, eventualmente, fraturar um osso, ter um trauma crânioencefálico. Então, o pródromo é muito característico da síndrome vasovagal. Agora, existe a hipersensibilidade serocarotídeo, que é uma situação também neuromediada, em que acontece muito em idosos e que normalmente não tem pródromos, né? Acontece muito em idosos, por exemplo, usando gravata ou quando viram o pescoço. Por exemplo, um paciente meu, uma vez que tem hipersensibilidade serocarotídeo, estava no aeroporto e alguém chamou-o pelo nome, ele se virou e teve uma síncope, sem nenhum pródromo, sem nenhuma coisa antes que alertasse que ele iria ter um desmaio. E as causas cardíacas? Então a gente sempre deve pensar em causa cardíaca, principalmente se a pessoa tem um desmaio, mas ela já, por exemplo, já fez uma cirurgia de ponte safena, se ela tem uma doença de Chagas,
se ela tem um coração dilatado, se ela tem uma doença genética cardíaca, se ela tem uma cardiomiopatia hipertrófica. Então, por isso que quando nós temos um paciente com desmaio, nós temos que pesquisar e excluir doenças cardíacas, porque essas são as mais graves. E se identificadas, podem ser tratadas. Por exemplo, taquiarritmias graves, muitas vezes podem ser tratadas com implante de um dispositivo que é o cardiodesfibrilador implantável, que é um tipo de marca-passo que dá choque se a pessoa tem uma taquicardia ameaçadora à vida, ou se a pessoa tem aquele coração lento, aquele bloqueio avançado, o implante de marca-passo será importante para ela, para evitar novos desmaios, né? Então vejamos que a causa é muito importante, né? Desmaios que acontecem durante o esforço, né, que a gente vê muito em atleta, né? Então, que inclusive podem levar, infelizmente, à morte súbita. Com atletas de futebol, de repente tem um desmaio no campo, e às vezes até uma morte súbita. A causa mais comum é a cardiomiopatia hipertrófica. Assim como alguns casos de displasia ritmogênica do ventrículo direito também podem ser a causa de desmaio, de síncope, durante a prática esportiva. E como eu disse antes, as causas cardíacas têm uma recuperação mais rápida. Se for uma causa neurológica, a recuperação demorará muito tempo. E aí a gente já vai pensar em outras coisas, né? Como um aneurisma que pode ter rompido, e aí pode ter uma rigidez de nuca, ou um paciente que teve epilepsia e vai demorar muito tempo para recobrar o seu nível de consciência. Então, como vocês podem ver, existem inúmeras causas de desmaio, de síncope. E a pesquisa exata dessa causa vai levar a um melhor tratamento, e caso essa causa seja uma causa associada a um risco, o risco vai poder ser minimizado ou retirado caso o diagnóstico preciso seja feito. Então há necessidade sempre de uma consulta médica quando ocorre um desmaio. Espero que tenham gostado do vídeo. Se ainda não curtiram, curtam o vídeo e compartilhem com o maior número de pessoas que vocês puderem compartilhar. Nós vamos deixar aqui 2 dicas de vídeo. Esse vídeo nosso sobre causas de falta de ar e esse vídeo nosso sobre sintomas de arritmias. Um grande abraço.